Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós trabalharemos a contagem do tempo dentro da história. Eu desejo a você uma boa aula e bons estudos. Bem, para começo de conversa, nós precisamos de compreender as duas categorias de tempo que a história estuda. A história, ela divide o tempo em duas categorias para facilitar a sua compreensão e seu estudo. O primeiro tempo é o tempo histórico, o segundo tempo, tempo cronológico. O que é o tempo histórico? O tempo histórico é o tempo resultante da ação dos seres humanos sobre o planeta Terra. É um tempo no qual está relativo às experiências coletivas dos seres humanos e essas experiências elas são o que irá defini-la como a história da humanidade. Enquanto o ser humano ele vive em sociedade, ele está fazendo, escrevendo, vivendo, construindo a história. Porque a história, conforme eu disse lá na nossa primeira aula, é o estudo dos seres humanos dentro do tempo. E a partir do tempo histórico, uma observação importante a se fazer é que cada grupo tem um tempo e um ritmo que lhes são próprios. Então nós não podemos querer comparar as civilizações, as culturas, julgar as culturas segundo os nossos próprios conceitos e princípios. Porque a partir dessa questão, nós estaremos cometendo, no caso, o que é conhecido como etnocentrismo. Estaremos julgando uma cultura segundo os nossos conceitos e valores. Dentro da dimensão histórica, dentro do tempo histórico, cada grupo humano tem o seu tempo e o seu ritmo próprio. O tempo cronológico é o tempo controlado pelo calendário, pelo relógio, pelos horários. O tempo cronológico ele é dividido em milênios, períodos de 1000 anos, séculos, períodos de 100 anos, décadas, períodos de 10 anos, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, centésimos e milésimos. Sendo assim, é importante frisar que quando nós estamos trabalhando os séculos, nós utilizamos o sistema de algarismos romanos. Os séculos eles são sempre escritos em números romanos. Bem, senhores, continuando, quando nós trabalhamos a questão dos séculos, nós utilizamos algarismos romanos. Só que existe um método muito simples para saber a que século pertence determinado ano. Para que nós possamos resolver esse problema, nós podemos resolvê-lo de duas maneiras. A primeira maneira aplica-se aos anos terminados em 00. Nesse caso, por exemplo, ano de 1500. Para descobrir a que século pertence esse ano, basta eu cortar os dois zeros no final. Vai me restar os dois números da frente, número 15. Isso significa que o ano de 1500 pertence ao século XV. Ano 2000. Nós podemos utilizar o mesmo sistema. Eu corto os dois zeros, os dois números da frente, 20. Ano 2000 pertence ao século XX. Só que, porém, surge o problema. E quando determinado ano não termina em 0? Bem, senhores, para solucionar esse problema, basta eu pegar os dois algarismos da frente e somar com mais um. Por exemplo, 1822. Eu pego os dois números da frente, 1 e 8, 18, somo com mais um, 19. Isso significa que o ano de 1822 pertence ao século
19. 2017, eu pego os dois números da frente, 2 e 0, 20, e somo com mais 1, século 21. Então é assim que nós utilizamos para solucionar este grande dilema da história. É algo muito simples que provavelmente o seu professor lá no Fundamental 2 deve ter te ensinado e te explicado. Mas dentro da história, recordar é viver e viver é recordar. Bem, pessoal, falando sobre o nosso calendário, conhecido como calendário gregoriano, ele foi criado pelo Papa Gregório XIII no ano de 1582. E esse calendário, popularmente, ele é conhecido como calendário cristão, que é o calendário adotado nas civilizações que compõem a cultura ocidental. O marco inicial do calendário gregoriano é o nascimento de Cristo, que corresponde ao ano 1. E, segundo esse calendário, Jesus Cristo deveria ter nascido no ano 1, no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro do ano 1. E segundo esse calendário, todos os acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, eles são contados de maneira decrescente, ou seja, do maior para o menor. E nós utilizamos a sigla AC, que significa antes de Cristo. E os acontecimentos que ocorreram depois do nascimento de Cristo, nós contamos em ordem crescente, do menor para o maior, utilizando a sigla DC, depois de Cristo. Só que hoje é muito comum, quando nós analisamos acontecimentos, fatos históricos que ocorreram depois do nascimento de Cristo, apenas nós vemos ali o ano. Não existe uma obrigatoriedade de colocar o DC. Mas quando eu estou falando de acontecimentos ligados à história antiga, em especial pré-história, grandes civilizações, Grécia e Roma, geralmente as datas que nós utilizamos são datas acompanhadas da sigla AC. Por exemplo, invenção da escrita. Ela ocorreu por volta do ano 3000. Como foi antes do nascimento de Cristo, 3000 AC, 3000 anos antes de Cristo. Bem, por aqui eu me despeço. Até mais. Boa sorte e bons estudos.